Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, o nosso compromisso semanal, todo domingo, final do dia, pôr do sol do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Continuamos a nossa aventura para buscar no Saltério o livro de oração por excelência dos judeus, de Jesus, da Igreja, o livro dos 150 salmos, os 150 cantos, poemas, uma compreensão mais profunda, versículo por versículo, com os padres da Igreja. E já demos alguns passos importantes, já estamos no versículo 6 do Salmo de número 6. E foi com esse versículo que nós terminamos com a interpretação magnífica de Santo Agostinho, o entendimento desse versículo que vai ser retomado agora, só que vamos buscar entendê-lo na perspectiva de outro doutor da Igreja, São João Crisóstomo. O Salmo de número 6 tem como autor, nós já sabemos, o rei Davi. O Salmo que é intitulado na Bíblia Ave Maria, Oração no Sofrimento. Muito apropriado, portanto, para quem experimenta momentos de tribulação, de dor, de angústia, de provação, de vicissitude e angústias, de fato, são realidades que integram a nossa vida. Vale de Lágrimas é uma expressão que, na Salve Rainha, descreve bem o que é a nossa aventura aqui na Terra. Rezar bem o Salmo 8, o Salmo 6, e entender cada versículo ajuda, portanto, a elevar o nosso coração a Deus com uma confiança inabalável, a confiança que tinha o autor deste salmo, o rei Davi. Com a palavra, o próprio rei Davi, Salmo 6, versículo 6. Porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos? Contexto. É importante para entendermos o texto. Quando esse salmo foi redigido, estamos mais ou menos no ano 1000 a.C., a fé na ressurreição da carne ainda não havia amadurecido em Israel. Por isso, a visão, o horizonte escatológico, isto é, acerca das últimas coisas da fé de Israel, era um horizonte bem restrito. Não ultrapassava a morte. Para além da morte só existia aquilo que o próprio Antigo Testamento chama de Sheol, ou mansão dos mortos. Então, o primeiro sentido desse versículo é esse: os falecidos, os que deixaram esta vida, não podem louvar a Deus, não podem glorificar a Deus, não há quem se lembre dentre os falecidos de Deus ou de nada, porque a morte é o fim de tudo e deixa a criatura humana num estado de inconsciência, não é um estado lúcido, não há noção de céu, de inferno, de purgatório, absolutamente. Mas há o sentido espiritual que se deve e que se pode e se deve dar a esse versículo. Com a palavra São João Crisóstomo interpretando o que significam estas palavras seio da morte e habitação dos mortos. O sentido espiritual desse versículo é este. Porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Ao dizer isso, não se refere a situações do tempo presente? Nada disso? Parece um discurso sobre a ressurreição e sobre a descida ao inferno, onde não haverá arrependimento. Pois o rico confessava e não se arrependia, porém de nada servia porque faltava o tempo. Da mesma forma, as virgens quiseram obter azeite, mas não conseguiram. Também este aqui pede o mesmo: que lhes sejam perdoados os pecados desta vida, para que goze de liberdade perante o terrível tribunal. Que interessante!
o Salmo sendo lido na perspectiva do Novo Testamento. Mansão dos mortos, região dos mortos, habitação dos mortos, é, após esta vida, o inferno. E bem lembrado aqui, bem lembrada a parábola de Lázaro e do rico. Esse vem a se encontrar nos tormentos do inferno, enquanto que Lázaro vai para o seio de Abraão. O rico não dá nenhum sinal de arrependimento, nem tem condições de se arrepender, porque a morte estabiliza para sempre a condição da alma. Portanto, quem está condenado jamais se arrependerá, e quem está eleito jamais cometerá um pecado mortal. É como se, na ótica de São João Crisóstomo, esse versículo fosse um alerta para quem se encontra nesta vida em estado de morte da alma. Uma advertência para que o coração se arrependa enquanto há tempo. Por quê? Se não houver arrependimento, na mansão dos mortos, isto é, morte eterna, segunda morte, o inferno nunca é chamado de vida eterna, mas de segunda morte pelo livro do Apocalipse, choro, ranger de dentes, castigo eterno, dentre tantas outras expressões utilizadas por Jesus e pelos apóstolos para descrever essa condição de sofrimento que jamais acabará após a morte, reservado para aqueles que, na hora da morte, se encontrarem em pecado mortal. Passemos agora para o versículo 7. Eu repito, aquilo que nós vamos ler agora traduz o sentimento que perpassa todos os versículos, praticamente todos os versículos desse salmo, um salmo que, com toda certeza, foi redigido num momento existencial extremamente sofrido e dramático da parte do rei Davi, que, diga-se de passagem, muito sofreu, ou começou a sofrer, e seu sofrimento só acabou com a morte, depois que ele cometeu o duplo pecado do adultério com Betsabeia, esposa de Urias, e o assassinato do próprio general de Davi, a mando dele. Portanto, adúltero e assassino. E isso lhe custou muito caro e sofreu muito, muito, mas muito, muito mesmo o rei Davi, e ele tinha tempo e circunstâncias de sobra para redigir salmos dessa envergadura, salmos de sofrimento. Aqui vai outra afirmação, outra radiografia da alma do rei Davi quando ele redigiu esse salmo. Chegamos ao versículo 7. Eu me esgoto gemendo. Todas as noites banho de pranto minha cama. Com lágrimas inundo o meu leito. A história do rei Davi já vimos aqui em outros salmos e também já nesse lá no começo. Foi uma vida de muito sofrimento. O castigo de Deus para que ele reparasse essas duas faltas graves que ele cometeu foi um castigo intermitente, foi um castigo continuado, foi dor em cima de dor, tormento em cima de tormento. Isso nos ajuda a entender, mais ou menos, essa frase dramática de um homem perpassado pela amargura, pela dor, pelo sofrimento, pela perda de apetite, pela perda do sono. É o caso, e acordado não apenas sem dormir, mas também a chorar copiosamente. Santo Agostinho, a interpretação que ele dá a esse versículo, um versículo com o qual, às vezes, nós, quando estamos passando por essa tempestade, esta procela que parece não acabar, coisas que nos espantam, que nos abalam, que nos assustam, que nos perturbam profundamente, o versículo descreve bem a condição da alma e, por isso, estar nessa situação é um convite para pegarmos o Salmo de número 6 e, sem nenhuma pressa, recitá-lo, meditá-lo. Com a palavra
interpretando esse versículo, Santo Agostinho. Por essa razão, desculpa-se o salmista, eu me esgoto gemendo. E como pouco tem adiantado, acrescenta todas as noites banho de pranto minha cama. Cama aqui é o lugar onde a alma doente e fraca descansa, isto é, o prazer corporal e mundano. Lava com lágrimas tal deleite aquele que se esforça por se furtar a ele. Verifica que condenou as concupiscências carnais e, no entanto, a fraqueza perdura por causa do deleite, e nela jaz de bom grado, sem poder erguer-se se não for curado. O salmista talvez tenha adotado a expressão todas as noites por causa de alguém cujo espírito está pronto e percebe algo da luz da verdade, todavia descansa às vezes por fraqueza da carne, no deleite deste século e sofre as vicissitudes do afeto, como se fossem dias e noites. Por exemplo, ao dizer, pela razão sirvo a lei de Deus, trata-se do dia. De outro lado, quando diz, pela carne sirvo a lei do pecado, refere-se mais à noite, até passarem todas as noites e chegar o dia único do qual se diz, de manhã estarei de pé diante de ti e verei. Então o salmista estará de pé. Jaz agora no leito que ele levará todas as noites, a fim de impetrar através de tantas lágrimas da misericórdia de Deus o remédio eficaz. Santo Agostinho aqui dá um passo avante. Ele enxerga nesse momento dramático, eu me esgoto, todas as noites banho de pranto minha cama, etc., a condição daquela pessoa que cometeu o pecado. São os efeitos do pecado. É o preço do pecado. Na casa do meu pai a comida em abundância e eu aqui passando fome. Não deixa de ser um sofrimento, e um sofrimento indizível, o que o filho pródigo colhe pela sua negligência, como preço, como consequência, como efeito da sua irresponsabilidade. O pecado é uma ilusão e traz consequências e traz sequelas terríveis para quem o comete, para quem se ilude, se deixa levar, acha que é um mundo de sombra e água fresca e depois vem a resposta, depois vem as fisgadas de Satanás, depois vem o sofrimento cruel e indizível bem descrito nesse versículo. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, retomaremos esse sofrido, mas também, ao mesmo tempo, extremamente importante Salmo de número 6. Até lá! Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco do programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no pôr do sol do primeiro dia da semana. No primeiro bloco, nós fizemos alusão ao versículo 7 do Salmo de número 6, que vai aparecer aí na sua tela, porque vamos retomá-lo, já que no primeiro bloco vimos a bela interpretação de Santo Agostinho a esse versículo. Agora vamos a um outro padre da igreja, São Cesário de Arles, na Gália, atual França, séculos IV e V. Belíssima interpretação também que ele dá a esse versículo. Vamos evocar, então, agora o versículo 7, Salmo de número 6. Eu me esgoto gemendo, todas as noites banho de pranto minha cama, com lágrimas inundo o meu leito. Qualquer sofrimento qualquer causa de sofrimento é ocasião para o cristão se identificar com essas palavras. Mas particularmente, e aqui é importante situar o contexto existencial do rei Davi, autor desse salmo, para entendermos por que ele está sofrendo tanto, por que ele está gemendo tanto, por que ele está gritando tanto, porque ele perdeu o sono
porque ele está perturbado no seu leito, não consegue dormir de jeito nenhum, porque sua consciência lhe acusa. Ele foi o responsável pelo adultério com a esposa do seu general. Fez sexo com a mulher do outro. O outro, Urias, o seu general. Fez sexo com ela e ela engravidou. E ele depois mandou matar o esposo dela. Então, aplica-se para qualquer tipo de dificuldade, de problema, de angústia que cause, de fato, essa perturbação parecida com a do rei Davi. O salmo é muito apropriado para qualquer tipo de circunstância sofrida, cometida ou não, decorrente ou não, consequente ou não ao pecado. São Cesário de Arles pontua precisamente isso. Vejamos a interpretação desse padre da Igreja. Talvez alguém considere que, por ter cometido crimes graves, será excluído da misericórdia de Deus. Nenhum pecador deve chegar a pensar algo desse tipo. Quem quer que sejas, ó homem, deves olhar a multidão dos teus pecados e ver o incrível poder do mediador divino. Ainda que Deus queira mostrar a sua misericórdia porque Ele é bom, e possa porque é onipotente, uma pessoa fecha a porta da misericórdia divina à sua alma quando crê que Deus seja relutante ou não seja capaz de ter piedade dele. Ele não crê que Deus seja bom ou onipotente. Ninguém deveria desesperar da divina misericórdia depois de 100 pecados e nem depois de 1000 pecados. Pelo contrário, ele deveria mostrar a sua fé, apressando-se em obter o favor de Deus sem qualquer demora. Davi, que pela misericórdia divina tornou-se rei e profeta, mesmo chegando a uma alta posição, cometeu adultério e homicídio. Todavia, não esperou buscar refúgio na cura do arrependimento. Imediatamente arrependeu-se, gritando com gemidos e lamentos. Cumpriu-se assim aquilo que é dito neste salmo. Todas as noites banho de pranto minha cama, com lágrimas inundo o meu leito. Não desesperar da misericórdia de Deus, mas isso é fantástico. 100 pecados, 1000 pecados, 1 milhão de pecados, quem de fato tocado pela misericórdia de Deus, compungido, ou seja, profundamente perpassado pelo amor de Deus, enojado, envergonhado pelo pecado cometido, se nesse propósito, se nessas circunstâncias clama a Deus, recebe o perdão do Senhor. O pecado de Davi pode ser qualificado quanto à gravidade como inominável, como horrendo, como aterrador, como estúpido, insano, para não citar outros adjetivos que não me vêm à mente. Todos esses adjetivos são pouco para descrever aquilo que ele cometeu, uma coisa atrás da outra. É como que ele estivesse cego, louco, por um amor proibido, o amor pela esposa do seu general, a quem ele mandou matar sem piedade. Desmascarado pelo profeta, todavia, se arrependeu do íntimo do coração. Por que não dizer que esse versículo 7 é um ato de contrição? É o reconhecimento de que a sua consciência não está em paz. Ele está profundamente enojado, envergonhado, arrependido, arrasado, dizimado, pulverizado. Já estou exagerando, mas nenhum exagero consegue, de fato, descrever a gravidade desses atos do rei Davi. Mas foi favorecido. Aliás, no versículo 10, que é o penúltimo desse salmo, nós vamos ver, não vamos adiantar, ele vai dizer com toda confiança, o Senhor escutou a minha oração, o Senhor acolheu a minha súplica.
Trata-se, portanto, de um salmo extremamente adequado e oportuno para aqueles cuja consciência está pesando, está martelando, está de fato sendo arrasada e acossada o peso da consciência. Avancemos agora para o versículo 8, que dá continuidade a esse drama da alma, a esse drama da consciência do rei Davi. Está estrondosamente perturbado, com a palavra ainda sofrendo o rei Davi. Salmo 6, versículo 8. De amargura, meus olhos se turvam, esmorecem por causa dos que me oprimem. Olhos turvos não apenas lacrimejam, mas a parte branca dos olhos não está branca, está vermelha, como se eles estivessem pegando fogo, porque lacrimejar não consegue direito, porque sempre tem à sua frente a lembrança dos seus pecados. Mas aqui um detalhe interessante, por causa dos que me oprimem. A partir do seu pecado, pela punição de Deus por meio do profeta, é dito na narrativa do pecado e do arrependimento do rei Davi, no primeiro livro de Samuel, que uma espada se levantaria do seio de sua família. Absalão passa a ser o maior, o inimigo número 1, o arquirrival do rei Davi, que vai granjear também não poucos e não menos ferozes e odiosos inimigos, por causa dos que me oprimem. Mas existe uma opressão que é a mais terrível de todas, mais terrível do que a dos homens de carne e osso, a opressão da consciência. O peso de uma consciência pesada, pesantíssima e pesantissimamente pesada, você tem culpa diante de Deus. Foi você quem acarretou para você mesmo o sofrimento, a dor que agora atormentam você. Com a palavra São João Crisóstomo, descrevendo essa amargura do rei, o preço alto que ele está pagando por aquilo que ele cometeu, por aquilo que ele fez. Não é o sofrimento do injustiçado, não é o sofrimento do inocente. Aqui, Davi, de santo, não tinha nada, depois que foi desmascarado. Claro que ele pede perdão, claro que ele obtém o perdão, mas vem o efeito, vem o preço da sua iniquidade, da sua desobediência, da sua traição, do seu adultério e do seu homicídio. Do homicídio do qual ele foi o autor intelectual. São João Crisóstomo. Em todos os sentidos, a vida para nós está cheia de numerosos inimigos que se tornam mais poderosos quando estamos cheios de pecado. É preciso, portanto, fazer o necessário para evitar os seus ataques, sempre evitando reconciliar-se com eles. Isso dará para nós maior fundamento e segurança. Paulo, mostrando o exército dos nossos inimigos, diz: não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. E certamente, ao ser esta a falange de inimigos, sempre e continuamente devemos amar-nos e rejeitar os ataques do pecado. É lógico, enquanto estamos nas trevas, enquanto o ser humano está na prática da iniquidade, ele está, digamos assim, em paz com o demônio, está subjugado pelo inimigo, o inimigo o detém, o inimigo o escraviza, ele é súdito do poder das trevas. Mas quando ele se liberta, é óbvio que o inimigo não quer perder essa alma e parte para o ataque, e todo tipo de ataque, insinuando, lançando na sua mente terrores, amarguras, fazendo ameaças, dizendo mentiras, criando imagens
de realidades que têm como finalidade perturbá-lo, assustá-lo, fragilizá-lo, humilhá-lo, desmoralizá-lo, etc., esses inimigos esmorecem os meus olhos por causa dos que me oprimem. O demônio certamente vai fazer tudo para arrefecer no coração da pessoa convertida o seu propósito de nunca mais voltar para ele. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ora, quem não gosta dessa frase é o dono da pocilga. O diabo fica profundamente irritado e parte para o ataque para fazer tudo o que estiver ao seu alcance no sentido de desanimar nesse coração convertido o propósito de fugir das trevas e de retornar à luz ou de procurar a luz. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, retomaremos ainda esse versículo 8 com o grande Santo Agostinho interpretando essa frase dramática do rei Davi, que, dependendo da situação, é muito minha, muito sua, muito nossa. Um abraço, até o próximo domingo, se Deus quiser.